A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma das lições bíblicas desse segundo trimestre de 2023. Meus irmãos, nós já estamos quase que na metade, não é, das lições do trimestre e já chegamos na lição de número 7. A lição de número 7 que você pode acompanhar aí na tela, onde nós temos a capa falando a respeito desta lição, que é exatamente o relacionamento entre nora e sogra. A linda história de Ruth e Noemi. Que bênção! E nós estamos aqui também com o nosso gráfico esboço. Este gráfico esboço, como sempre frisamos, ele é importante para nós termos uma panorâmica de toda a lição, tá bom? Quero dizer para os irmãos aqui como uma dica que as empresas, as grandes empresas multinacionais, utilizam-se desses mapas mentais para também ministrar os seus estudos, não é? Para os seus funcionários. E é algo que funciona mesmo, é algo que dá certo, tá, irmãos? Então vamos lá. Você pode acompanhar aí o gráfico esboço, onde nós temos um texto áureo. O texto áureo diz: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16, que você pode acompanhar aí, e está muito interessante esta lição. Nosso texto, a nossa verdade prática diz: a fé cristã exalta o amor familiar e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Meus irmãos, e fugindo também um pouco do convencional, porque você sabe que geralmente as nossas lições elas têm 3 tópicos, mas esta aqui tem 4 tópicos, né? Então você pode ver aí no gráfico os 4 tópicos importantes que narram toda essa história, né, de Ruth e Noemi. Então, primeiro ponto tem a crise econômica na terra da Judéia. O segundo ponto tem superando as crises existenciais. Terceiro ponto, fé e trabalho numa nova perspectiva. Quarto ponto, Ruth encontra o remidor da família. E é claro, em cada um desses você tem os subpontos que vão explicando detalhadamente sobre esta lição, tá bom? Nós vamos falar sobre cada um deles, mas antes também eu gostaria de mostrar para os irmãos esse gráfico aí que você está visualizando. Olha, irmãos, esse gráfico ele é muito interessante, porque esse gráfico não sou eu quem o fez, tá bom? É de uma empresa americana, né, digamos assim, o Bible Project. Eles têm todos os livros da Bíblia como se fosse infográficos, mas na verdade são quadros, né? Quadrinhos, né? Podemos dizer assim. E aí você tem esse infográfico em forma de quadrinho, mostrando que o contexto de Ruth era exatamente aquele contexto dos juízes, porque eram os juízes que decidiam sobre as causas que aconteciam, né? Então você tem aqui, olha, porque o livro de Ruth se divide em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo vai falar da tragédia e morte, né, do que aconteceu com essa família de Abimeleque, de Malom, de Quilion, de Ruth, quando eles saem de Belém, da terra do pão, e vão para Moabe, né, que não era dos territórios judeus, israelitas, podemos dizer assim, tá? Mas era uma terra estrangeira, ok? E lá eles casam com as moabitas, Orfa e Ruth. Mas acontece uma tragédia,
que é exatamente a morte dos 3. Então, os 3 homens da família morreram, né? O pai e os 2 filhos. Então, é claro que há todo aquele contexto, né, que nós vamos estudar aqui sobre o que acontece quando a mulher fica viúva. Então, elas retornam, né, principalmente Noemi retorna para a terra do pão, para Belém, terra do pão, mas aí a sua nora resolve ir com ela, né, a única, né, que é exatamente Ruth, resolve ir com ela, e lá, chegando lá, elas vão se estabelecer novamente na terra. Então tem todo aquele plano que é traçado ali entre Ruth e Noemi a respeito de Boaz, que era o remidor da terra. Está tudo nesse gráfico, irmãos, está muito interessante, né? Esse gráfico em forma de quadrinho, né? Então ele mostra todos os passos, né? Os passo a passo, até porque não é muito grande o livro de Ruth, você lê rapidamente, mas ele é muito interessante porque conta a história, né, dessa personagem. E aí se descobre que Boaz é o remidor, então elas elaboram um plano para fazer Boaz conhecedor de que ele é o remidor, né, embora existisse outro primeiro do que ele, né, que deveria ser o remidor, mas aí tem toda aquela questão também que ele vai lá para a porta, né, da cidade, para fazer conhecido o remidor, né, de Ruth e de Noemi, mas esse desiste, e o próximo da fila era o próprio Boaz, então ele assume resgatar, né, e aí há uma restauração nessa família que, em tese, estava perdida, né, porque os homens da família haviam todos falecidos, né? Então é claro que não ia haver uma descendência dessa família, mas é muito interessante esse livro de Ruth, tem muitas lições para nos ensinar, tá bom, irmãos? Então esse gráfico aí já está postado no grupo. Claro que você pode baixar direto lá do Bible Project, mas eu sempre faço algumas alterações, principalmente na questão da arte, colocando uma cor ali, escurecendo uma fonte ali, acrescentando alguma coisa. Por exemplo, nesse aqui nós acrescentamos sobre Jesus, né, ser esse resgatador, né, esse que tem uma tipologia referente ao próprio Boaz. Então nós colocamos aqui, ou seja, fazemos alguns acréscimos que julgamos importantes, necessários para a melhor compreensão do assunto. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá para nós avançarmos aqui no assunto. O tópico primeiro trata desse respeito. A crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou a fome na terra do pão, na terra de pão, né? Meus amados, embora a palavra-chave aqui seja honra, creio eu que nós podemos acrescentar uma outra palavra-chave aqui que também é muito importante. Que palavra é essa? Podemos acrescentar aqui a palavra crise. A palavra crise. Porque, inclusive, a crise nessa família vai se estabelecer assim, de maneira ampla, tá bom? Eu fiz aqui, meus irmãos, esse esboço, ainda não coloquei nos gráficos, nos grupos, né? Mas nós vamos colocar aqui, eu consegui elencar pelo menos 9 crises. Lembrando aos irmãos, nós temos um pequeno artigo que trata sobre o que é a crise, tá bom? Então temos aqui duas palavras basicamente, que definem crise, né? No latim, crisis, que significa um momento de decisão, um momento de uma mudança súbita. Mas no grego nós temos a palavra krinó, que significa separar, decidir, julgar. Por que essa palavra crise tem esse significado? Separar, decidir, julgar. Dizem alguns estudiosos que isso faz referência a uma pessoa que está doente, tá bom?
Então lá pelo 14º dia, e aí depois duplica isso daí, né, para o 28º dia em que ele está doente, tá bom? Mas há um momento em que essa doença ela vai se decidir, ou seja, haverá uma decisão em relação à doença na vida do paciente. Ou ele vai ficar curado, porque a doença de alguma forma vai regredir, ele vai voltar ao seu estado normal, ou a doença irá piorar muito, culminando inclusive com a morte do paciente. Por isso que fala que é um momento de decisão, é um momento decisivo, aonde o paciente seria curado ou seria morto, tá bom? Então, essas crises se instalaram nessa família. Eu elenquei aqui, irmãos, algumas crises que achamos importantes. Por exemplo, aqui é a primeira, né? A crise da escassez. Você vê que Belém, eles eram habitantes de Belém. Belém significa terra de pão, né? Terra de fartura, porque todos nós sabemos que o pão ele é a representação da alimentação do homem, né? Quando a gente diz eu vou atrás do meu ganha-pão, eu vou ganhar um dinheiro para o meu sustento, para o sustento da minha família, né? Então o pão é considerado uma das refeições, assim, digamos, mais antigas. E Belém era essa cidade, terra de pão, porque Deus tinha dito que a terra manava leite e mel, era uma terra produtiva. Mas as escassez pode vir, especialmente quando nós resolvemos ser infiéis a Deus. Então Deus pode sim permitir escassez. Escassez na terra do pão, tá? E aqui a nossa lição e os próprios textos bíblicos mostram que havia maus juízes, que julgavam mal, o povo havia esquecido a lei, o povo estava indo após outros deuses, e Deus vai julgar sempre, meus irmãos. Uma coisa que nós precisamos sempre frisar nessa questão aqui é a questão da aliança com Deus. A aliança com Deus é uma coisa séria. Então Deus disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará acima das nações, bendito serás no campo, bendito serás. Então tem todas aquelas bênçãos, mas elas são condicionais. Então, se eu sou fiel ao Senhor, o Senhor também tem a obrigação, no sentido de que Ele honra com a sua palavra para fazer cumprir. Então Ele vai abençoar. Mas, se eu permaneço infiel à aliança, Deus também não tem obrigação de ser fiel a nós. Embora muitas vezes nós sejamos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel por uma coisa chamada misericórdia, né? Mas há aquelas pessoas que são infiéis contumazes, que fazem questão de ser infiéis. Às vezes você é infiel por uma fraqueza, por uma dificuldade. Não é algo proposital, né? Como tem crentes, como tem pessoas que fazem dessa forma, tá bom? Então, meus irmãos, o que é que acontece então nessa sequência? Bom, já que havia uma crise em Belém, o que é que esta família faz? Eles resolvem sair da terra do pão, né? Aí você tem aqui a crise da peregrinação, que até alguns autores dizem que esta situação, esta decisão desta família teria sido precipitada, não é? No sentido de que eles não confiaram muito no Senhor para abençoá-los. Mas isso são conjecturas. O fato é que eles se sentiram meio que pressionados e então resolveram sair da terra do pão, visto que havia seca, visto que não havia comida e toda a terra estava padecendo com a fome, não é, meus irmãos?
Então, mas isso fica claro aqui também, porque nós já frisamos sobre isso. O povo havia se afastado da comunhão do Senhor, havia ido após ídolos pagãos, cultuar deuses pagãos. Então é claro que Deus ia permitir essa sequidão na terra do pão. Aí o que é que eles fazem? Eles resolvem sair, não é? Nós aprendemos na nossa lição que esse trajeto de Belém para aonde eles estavam tentando ir era aproximadamente 8 quilômetros, né? 8 quilômetros. Então era uma distância muito grande que eles tinham que sair para peregrinar, inclusive em uma terra estrangeira, né? Veja que eles foram para uma terra estrangeira, né? Onde muita coisa poderia acontecer, como de fato aconteceu, né? Então, segunda crise, a crise da peregrinação, que é quando eles saem, né? A gente sabe que é tão difícil, né, irmãos? De repente você tem que sair do seu estado onde você nasceu, onde você é conhecido, onde as pessoas conhecem, onde você conhece as pessoas, e aí os costumes, né? Então você sair daquela terra para ir para uma outra terra não é fácil, né? Então eles tiveram todo esse processo de adaptação, né? Porém, chegando lá, se configura então a terceira crise que é exatamente a crise da perda familiar. Você tem ali aquela família que é Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, ou Quilim, né? Mas o que é que acontece, irmãos? Eles casam, né, com duas outras jovens que eram estrangeiras, né? Claro, elas eram dali, daquela cidade. Eles estavam ali como estrangeiros, eles se casam com elas, né? Mas houve uma perda, né? Uma perda. Que perda é essa? A morte do pai, Elimeleque, a morte de Malom e de Quilim, ou Quilion. Ou seja, os homens da família morrem. Então, terceira crise da perda familiar. Meus irmãos, é bom nós notarmos que, se você olhar aqui, a oitava lição, né? Não sei se é a oitava lição, mas tem uma dessas lições aqui que está tratando exatamente sobre esse problema, a perda, né? A perda da família, né? Lidando com a perda. Então, isso é um problema muito sério, né? Eu costumo dizer que quando os filhos morrem e os pais têm que enterrar os filhos, a gente pode dizer que essa é uma ordem antinatural, porque o natural, ou o normal, entre aspas, seria os filhos enterrarem os pais, né? E não o contrário, os pais enterrarem os filhos. Nesta família há uma crise séria, porque tanto o pai Elimeleque quanto os filhos morrem, não é? E aí é claro que você tem um problema todo que vai sendo gerado em decorrência disso. Lembrando que os filhos, né, Malom e Quilim, já haviam se casado, né? Então ficaram as 3 viúvas, porque Noemi, a esposa de Elimeleque, né, viúva, a esposa de Malom e Quilim, né, a Orfa e a Ruth também ficaram viúvas, né? Ou seja, aí nós passamos para a quarta crise, que é a crise do desamparo, tá bom? A crise do desamparo. O que é esta crise, irmãos? É a crise da viuvez, não é? É a crise da pobreza, é a crise da vulnerabilidade, é a crise do desprezo e, por que não dizer, até da injustiça. Veja que a lei tinha recomendações para se cuidar dos órfãos e das viúvas, exatamente porque havia esse problema social. Aqui nós estamos falando de um problema social, né? Um problema que acontecia
naquela cultura. Então, alguns diziam até que a mulher, ela poderia ficar no estado de penúria, de pobreza muito grande, né? E se ela fosse ainda jovem, se não tivesse ninguém que as amparasse ou que a amparasse, muito provavelmente ela penderia para o lado da prostituição, que era uma forma fácil, entre aspas, de ganhar algum dinheiro. Então veja que a crise desse desamparo é muito séria, né? No caso de Noemi é ainda mais séria porque ela já é de uma certa idade, ela não é mais nova, né? Ela não é nova. E aí ela fica viúva. Então, claro que isso é algo terrível, né, para acontecer numa família. A questão da perda já é um problema. Você perder um parente, perder um esposo, perder um filho, no caso ali de uma mãe que perdeu seus 2 filhos. Então isso aí já é um choque emocional muito grande, um choque relacional muito grande, né? A perda dos filhos. Mas como se não bastasse ainda, ela ficou viúva e perdeu tudo. Ela deixa claro isso, né? Quando ela está retornando, que ela perdeu tudo. Ela saiu com alguma coisa de Belém para Moabe, mas quando ela volta sem nada, porque ela tinha perdido tudo, né? Mas aí nós temos aqui uma outra crise muito interessante, que a gente pode dizer aqui, que é a crise da infrutilidade, ou seja, ela não poderia mais gerar filhos, não poderia mais casar, né? E até mesmo ela chega a dizer, porque quando as filhas resolvem, as noras resolvem ir com ela chega a dizer que de fato ela não poderia, né, dar filhos para elas casarem, né? Como seguindo aquela lei lá do levirato, que todos vocês sabem como acontecia, né? Onde o cunhado se casava, né, com a cunhada, no caso, quando o esposo, o irmão deste, morria, né? Então ela tinha que casar. E Noemi é muito clara em dizer: eu não posso gerar filhos, esperar que eles cresçam para dar a vocês, para vocês casarem com ele. Então, claro que ela se sentiu inútil nesse sentido, né? Porque não havia mais como ela gerar filhos. Então, aí é uma crise realmente muito séria. Meus irmãos, e aqui nós chegamos então no tópico 2, superando as crises existenciais, que é o retorno de Noemi, né? O retorno de Noemi. Ela teria que retornar para a sua terra, tá bom? Claro que essa mudança, esse retorno, também seria algo pesaroso, algo penoso, porque ela ia ter que lidar com a questão, primeiro com a questão da distância, né? Nós falamos lá atrás, a lição mostra que são 8 quilômetros, né? Então, para ela já uma senhora de idade, né, para caminhar tudo isso sozinha, sem nada. Então é claro que isso é uma... Olha, nós não estamos falando aqui de uma mudança que você faz de carro, tá bom? Não estamos falando aqui de uma mudança que você faz em cima de um camelo, não. Provavelmente era andando mesmo, né? Então é claro que isso aí seria algo muito complicado, muito difícil para uma pessoa da idade de Noemi, tá bom? Sem falar que ela, né, teria que ainda chegar na sua cidade, se instalar ali, né? Ainda teria essa vergonha, porque de fato ela sente isso quando ela chega, né? Então, tudo isso, irmãos, é muito complicado, né, para essa personagem, essa mulher de Deus. Mas não devemos esquecer que nessas crises,
nessas problemáticas que as famílias enfrentam, de perda, e a gente sabe como é difícil perder um filho, né? Ainda mais aqui nesse caso que ela perdeu todos, né, da sua família, que era o seu esposo, os seus filhos, então não era algo muito fácil, irmãos, isso daqui, tá bom? Mas a gente precisa acreditar que o Senhor tem coisas grandes no meio dessas crises para agir. Ou seja, Deus tem coisas tremendas para revelar no meio da crise. E aí, uma coisa que me chama a atenção aqui, a 8ª crise que eu quero colocar aqui, é a crise do conhecimento errado acerca de Deus em relação ao problema. Ou seja, concepção errada de Deus no meio do problema. Porque ela diz claramente, né, que foi Deus quem a tornou amarga. Vamos ver logo em seguida aqui. Foi Deus quem lançou todos aqueles problemas sobre ela. E isso, ela lança sobre Deus o infortúnio da crise, não é? E aí a gente lembra de Jó também, que atribuía a Deus todo o mal que ele tinha recebido. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, por isso que alguns dizem que a ideia de um opositor, de um diabo, de um Satanás, ainda não estava bem definida no Antigo Testamento, não é? Mas depois isso foi ficando mais claro para nós de quem é esse opositor que luta contra o povo de Deus. Aqui a ideia era dizer que Deus estava fazendo isso, né? Era o próprio Deus que estava fazendo isso, tá bom? Embora a gente possa admitir que Deus esteja nos levando para ondas tremendas, que até o próprio salmista dizia, as tuas ondas têm passado sobre mim, ou seja, a figura de alguém que está no meio de um mar revolto, e aquelas ondas grandes vêm, se formam e cobrem a pessoa. O salmista dizia, as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. As ondas de Deus têm passado, não é? Embora a gente sabe que Deus pode nos levar a situações desse tipo, nós ainda assim precisamos acreditar que mesmo em uma provação de Deus, Ele tem o melhor para nós. Pois a Bíblia diz que Ele é o Deus que mata e que dá a vida. Ele é o Deus que fere, mas Ele é o Deus que sara. Então o nosso Deus, Ele faz o que Ele quer dentro da sua soberania. Meus irmãos, para encerrar a 9ª crise, tá bom? Gente, só isso aqui já é um esboço de uma pregação que dá, né, para a gente levar, principalmente em cultos de mulheres, né? Que é muito importante como a mulher lida com os momentos de crise, né? Então, uma das últimas crises que nós podemos colocar aqui é a crise da identidade. Por que a crise da identidade? Porque quando ela chega em Belém, na terra do pão, que as pessoas a conhecem como Noemi, né? No hebraico Naomi, então, que significa suave, alegre, agradável. Olha que coisa interessante. O nome dela era suave, alegre e agradável, né? Mas agora ela está dizendo, não me chame mais de Naomi, me chame de Mara. Vocês se lembram lá de Mara, né? De Israel lá no deserto, as águas, né? Então ela diz, me chame de Mara, porque significa amargura, pois eu sou a mulher amargurada. Aqui é que entra o conceito dela, né, meio que equivocado acerca de Deus, porque o Senhor me tem feito isso, né? E a gente, como eu disse, é possível que Deus faça, mas ainda assim nós não podemos
criar algum tipo de amargura, algum tipo de rancor em relação a Deus, por Ele nos fazer ou nos permitir passar por provas. E esse aqui é o ponto importante, nós entendermos isso, né? Então ela está dizendo, não me chame mais de Mara, de Noemi, de Naomi, mas sim de Mara, né? Que é amargura. Porque havia aquela crise de identidade, no sentido de que ela não sabia mais o que ela era. Para ela não era mais aquela mulher alegre, mas sim ela era uma outra pessoa, tá bom? Então é possível, meus irmãos, que também no meio da crise a gente acaba não confiando mais em quem nós somos, né? Mas uma coisa que a gente precisa colocar em mente é que Deus ainda não concluiu a obra dele em nossa vida. Isso é que é o importante nós colocarmos em evidência, tá bom? Deus não concluiu a obra dele em nossa vida. Ainda não é o fim. Então vamos esperar para ver o que Deus vai fazer em nossas vidas, mesmo nos momentos de crise, mesmo quando você pede uma coisa e Deus não faz do jeito que você quer, ainda que isso que você peça seja algo da vontade de Deus, mas Ele às vezes não concede. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Meus amados, aqui dentro desse tópico 2, né, Noemi resolve voltar e as suas noras querem ir com ela. Mas ela diz claramente, olha, voltem para os seus deuses. E uma delas, que é Orfa, né, ela se despede de Noemi e resolve voltar lá para os seus deuses. Mas me chama muita atenção, e a nossa lição mostra sobre isso aqui, dizendo que Ruth conhece o Deus de sua sogra, né? E o segundo ponto fala, unidas contra a crise. Olha de novo a palavra crise aí, né? Então a Noemi, a Ruth, ela toma atitude diferente de Orfa. Qual era a atitude de Ruth? A atitude de Ruth demonstra amor. A atitude de Ruth demonstra fidelidade. A atitude de Ruth demonstra fé e obediência. Meus irmãos, eu estava lendo isso e eu acho muito interessante porque eu não sei se acontece com vocês, mas à medida que nós vamos lendo a palavra e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo, Deus vai nos dando, não é, compreensões, entendimentos, nós vamos amadurecendo e o Senhor vai nos mostrando coisas interessantes. Por que eu digo que Ruth, ela teve assim, ela foi cheia de uma fé, de uma esperança, de uma fidelidade ao abraçar o Deus da sua sogra de maneira poderosa? Porque, como diz a Escritura, ela creu contra a esperança. Porque, imagine bem, vocês sabem que aqueles povos de antigamente, eles tinham uma ideia de dizer que todo infortúnio era fúria dos deuses, castigo dos deuses contra eles, não é? Agora, imagine essa mulher se ela pensasse isso a respeito de sua sogra. Então, provavelmente ela pensaria, bom, Noemi, ela não teve o favor do Deus dela. Pelo contrário, o Deus dela puniu-a, matando seus filhos e o seu esposo. Ora, quem é que iria querer um Deus desse, meus irmãos? Não é verdade? Mas ela foi tomada de uma fé tremenda. E aí, a atitude dela, a decisão dela, no meio da crise, foi aquela decisão, digamos assim, patriótica, uma decisão patriótica invertida,
podemos dizer assim, porque o que é que ela faz? Ela abraça o Deus de Israel, não é? Então ela diz para Noemi, onde fores, irei. Para mim é uma das declarações mais fortes desse livro e emocionante, não é? Para onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. Ou seja, eu não vou deixar você voltar para Belém sozinha. Aonde você for, eu irei. E tem mais. Eu sei que o seu povo é diferente do meu. Eu sei que o seu povo tem costumes diferentes dos meus. Mas ainda assim, eu abraço a cultura do seu povo. Eu abraço os costumes do seu povo. Porque o teu povo será o meu povo. Isso é lindo, meus irmãos, na atitude dessa mulher que, como eu disse, poderia ter rejeitado a sua sogra e não querer segui-la, visto que ela não tinha nada. Ruth, Noemi não tinha nada. Mas ainda assim, Ruth tomou essa decisão de seguir, de cuidar da sua sogra. Olha que coisa, não é? Num tempo em que a sogra é tão mal vista, como diz a nossa própria lição aqui, não é? A figura da sogra é estigmatizada socialmente, é alvo de piada, de chacota, mas a história de Ruth e Noemi vem na contramão de tudo isso. Vem mostrar que a nora era uma nora decente, era uma mulher virtuosa. Aliás, essa expressão é usada por Boaz em relação a ela, não é? A Ruth. E por causa dessa atitude de dizer, olha, eu não vou te deixar ir. Para onde você for, eu irei. Aonde você pousar, onde você morar, eu vou morar também. E o teu povo vai ser o meu povo. Eu estou meio que abrindo mão da minha nação, dos meus costumes, para abraçar esse teu povo. Porém, e aqui é o mais bonito também, esta decisão não foi só patriótica, racial, mas ela foi também uma decisão espiritual e eterna. Por isso, digo eu, não o Senhor, mas eu digo como Paulo, creio que tenho o embasamento bíblico para dizer, provavelmente tenha sido essa um dos motivos pelos quais Deus honrou esta mulher, inclusive incluindo-a na genealogia do Messias. Porque o que acontece? A decisão dela foi espiritual. E ela diz assim, olha, não só o teu povo é o meu povo, como o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, é o que diz aqui a lição. Ela reconhece o Deus da sua sogra. Ela aceita o Deus da sua sogra. Ela abraça o Deus da sua sogra. E ela está tão determinada a fazer isso, que ela diz, mesmo aonde tu morreres, ou seja, lá na tua sepultura, eu quero um lugar pertinho de ti. Eu quero ser sepultada perto de ti. Meus irmãos, isso é de uma fidelidade tremenda que emociona a gente. Ela diz assim, ó, faça-me o Senhor e um tanto outro, ou seja, que o Senhor me castigue, se não houver outra coisa a não ser a morte. Se eu quiser me separar de ti por algum motivo a não ser a morte, que eu venha me separar de ti. Que coisa interessante, irmãos. Então ela estava dizendo o seguinte, eu vou te seguir até o fim e só a morte me separará de ti. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui, que para mim, eu ainda estou elaborando uma reflexão para fazer sobre isso. Para mim, esse é o ponto alto, é o ponto-chave da vida de Ruth e de Noemi, especialmente de Ruth. Porque a atitude dela me lembra a atitude de Elias e Eliseu. Quando Elias disse que iria partir, né,
E aí Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Isso aconteceu ainda por mais 2 vezes. Elias dizia: olha, fique aqui que eu vou ali. Não vou te deixar. Que viva o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Ou seja, Eliseu estava determinado a seguir o seu mestre Elias. Que coisa maravilhosa. Me lembra também, sabe de quem, irmãos? De Itai. Está lá em 2 Samuel 15, 21. Quando Davi, saindo de Jerusalém, porque o seu filho Absalão estava vindo com um exército para tomar a cidade e matar o seu pai, né? Então Davi, numa atitude de um rei nobre, para que não acontecesse nenhum mal à cidade, nenhuma morte a ninguém lá, principalmente a ele como pai, porque ele não queria matar o filho. Mas o que é que ele faz? Então ele se retira. E nessa retirada, esse homem chamado Itai resolve ir com Davi. Não era judeu, meus irmãos. Então Davi respondeu, porém respondeu Itai ao rei, porque Davi tinha dito: por que você quer me seguir? Você não tem obrigação, você não é judeu e tudo. Mas ele diz: vive o Senhor e vive o meu rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o meu rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali certamente estará também o teu servidor. Mesma atitude de Elias, de Eliseu, mesma atitude de Ruth. Meus irmãos, qual é a lição aprendida nesses 3 casos? A lição aprendida é: busque a companhia de quem tem a bênção de Deus no meio da crise, no meio do problema, no meio da dificuldade. Acerque-se de pessoas de Deus, se cerque de pessoas que têm o Espírito Santo, que têm a glória de Deus, que têm a graça de Deus, que têm o favor de Deus, sabe? Porque certamente isso é coisa boa, meus irmãos. O contrário disso são pessoas tóxicas, pessoas cheias de malignidade, de raiva, de rancor, de coisas ruins, de más influências. Infelizmente, nós estamos em um tempo em que as pessoas se acercam de gente de má influência. Mas Deus, através dessa lição, nos chama para nos acercar de pessoas que têm a bênção de Deus, mesmo que não tenha nada. Porque Noemi não tinha nada. Ela mesmo diz: saí daqui de Belém com alguma coisa, mas voltei sem nada. Voltei sem esposo, voltei sem filhos, voltei sem bens. Mas ela tinha o Senhor. Você lembra de um hino antigo que nós cantávamos? Outro dia eu falei isso num culto. A gente tinha um costume de cantar hinos antigos, né? Corinhos. E hoje nós não cantamos mais. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. É assim. Então, há pessoas que têm a bênção de Deus mesmo não tendo nada. E isso é importante, porque chega um momento que Deus vai mudar aquela situação, né? Elas resolvem ir, chegam lá na cidade, e aí tem toda essa questão aqui que você sabe, é o 3º ponto, né? Fé e trabalho numa nova perspectiva. Elas chegam à terra do pão. Isso é maravilhoso, porque mostra que é na terra do pão que tem vitória, que é na terra do pão que tem comida, que é na terra do pão que tem abastança espiritual. Belém tem um significado muito bom, irmãos. Inclusive,
Nós moramos aqui em Belém do Pará, né? Terra de pão, terra do pão, terra da abastança, né? Então, meus irmãos, elas chegam lá. E aqui há uma proatividade de Ruth na questão da crise. Ela não ficou parada, ela não ficou estagnada, mas ela pediu para trabalhar nas colheitas. Está lá no capítulo 2, versículo 2. Ela vai trabalhar nas colheitas. E alguns estudiosos dizem que isso faz parte de uma figura, como se fosse uma simbologia da igreja que vai ao campo, da igreja que está no campo, que é o mundo, digamos assim, não é? Colhendo. Então, Ruth vai trabalhar nas colheitas. Quando ela vai trabalhar nas colheitas, ela encontra um senhor chamado Boaz. E este Boaz cai na graça, né? E Ruth, melhor dizendo, cai na graça desse Boaz. Ele pergunta quem era aquela moça que estava colhendo trigos ali, espigas, né? E as pessoas dizem, né, que é uma moça que veio de Moabe. Relataram a história dela, né, que ela veio trazendo a sua sogra, né, de como ela cuidou da sua sogra, e isto aí foi um ponto positivo para a própria Ruth, né? E então esse cair na graça de Boaz é mais ou menos a figura também da igreja que cai nas graças de Cristo, né? Que é atraída, que atrai o Senhor, né? Por ser alguém que está se esforçando, trabalhando nos campos, fazendo obra de Deus. Isso é muito importante. O que é que Boaz faz, meus irmãos? Ele alimenta, ele a acolhe, né? Tanto é que ele diz, olha, deixem cair espigas melhores, né? Protejam ela, porque isso aqui era algo que vocês sabem, estava na lei, né? Para deixar que as pessoas colhessem, principalmente porque eram pessoas que não tinham nada para a sua subsistência, né? E estava na lei, mas Boaz faz mais ainda, né? Isso aqui também, dizem alguns, que é a figura do Cristo que alimenta espiritualmente a igreja, até chegar o momento do casamento, né? Então, meus queridos, é muito importante, como diz aqui o nosso comentarista, né? A recuperação da autoestima, porque uma perda, ela pode gerar muitos problemas, né? Há muitas pessoas aí sofrendo de depressão, de vários outros problemas. Mas essas mulheres aqui, elas foram tomadas desse momento tão importante de reagir mediante a crise. E aí nós chegamos aqui no final, né? Quando mostra que aquela insistência de Ruth em estar lá colhendo as espigas, você tem também esse Boaz, porque aí a própria Noemi diz para Ruth que ele é o parente remidor. E aí tem toda aquela questão da lei do levirato, que é bom os irmãos pesquisarem sobre isso. Claro que alguns estudiosos dizem que essa lei já tinha mais aqui acréscimos, porque a lei relatava que o irmão deveria, né? Já falei isso aí no início, o irmão deveria casar, né, com a cunhada quando o seu irmão morresse, mas no caso aqui os dois morreram, então a coisa se ampliava, porque se tivesse um parente próximo, teria que casar, e não só isso, mas ele teria que resgatar a terra, ele teria que comprar a terra, não é? Para que também ele pudesse ter uma esposa, ele tinha que ter uma esposa, né? Tomar alguém como esposa da família, para que pudesse haver descendência, uma continuidade da descendência, e é isso que acontece com Boaz. Boaz, portanto, era o remidor, mas ele precisava ser informado sobre isso, porque ele ainda não sabia, né? É quando Ruth faz exatamente
o que Noemi diz para ela, né? Chegar quando ele estivesse dormindo, descobrir uma parte dos seus pés, ficar lá junto dos pés dele como uma serva humilde. Quando ele acorda, ele a vê, ele acha estranho e tudo, mas aí ela diz, né, que ele é o remidor, por causa da questão da parentela e por causa da questão do costume. Olha, já é uma coisa que ela está se adaptando àquele costume ali, né? E ela, então ele faz isso, ele reconhece que ele é o remidor, embora ele saiba que tem um outro que é mais próximo. É quando eles vão então para a porta da cidade, né? E ali eles decidem entre si, e o outro que era o remidor, ele abre mão, ele não quer, mas aí então Boaz resolve assumir, ele passa a ser o remidor, ou seja, aquele que iria resgatar a propriedade de Noemi. Então, nesse sentido, Ruth é o tipo da igreja, e assim como Boaz também é o tipo do Cristo, né? Ou seja, daquele que vem redimir, daquele que vem resgatar. Por isso que diz em Colossenses, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Então, meus irmãos, essa história de que a sogra é uma pessoa estigmatizada, é uma pessoa que as pessoas fazem piadas, ela não tem fundamento quando se trata da palavra de Deus, tá bom? Então, acho muito importante nós frisarmos isso nas nossas classes e, como diz o comentarista, cada dia mais fortalecer os laços entre nora e sogra, para que assim Deus abençoe cada vez mais a família. Meus queridos, eu agradeço vocês estarem nos ouvindo até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhe esse material, comente aí também, tá bom? Para que a gente possa gerar algum tráfego na própria página, no próprio canal, e ele cresça cada vez mais. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.